A menos de 2 semanas do primeiro turno das eleições, os preparativos para o pleito seguem a todo vapor. Na quarta-feira, o TRE do Distrito Federal iniciou a carga e lacração das urnas eletrônicas. Funcionários do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal passaram a quarta-feira lacrando as urnas eletrônicas que vão ser usadas no pleito do primeiro turno, no próximo dia 2 de outubro. De acordo com a Agência Brasil, todas as urnas a serem utilizadas, incluindo a contingência, devem passar pelos processos de geração de mídias, carga e lacração. Então, esse momento é muito importante para a Justiça Eleitoral, porque nós estamos preparando essas zonas para os dias das eleições e, após a instalação da mídia, nós colocaremos um lacre em cada urna. E esse lacre é assinado pelo juiz da zona eleitoral. E esse lacre vai constatar a integridade, a segurança, a confiabilidade da urna eletrônica. A geração das mídias consiste na gravação dos dados dos eleitores da sessão e dos nomes e fotos dos candidatos em cartões de memória. E os lacres são produzidos pela Casa da Moeda. Então, 1.000 urnas serão preparadas por dia, serão lacradas, estarão preparadíssimas para o dia da votação. E no total, aqui no Distrito Federal, nós vamos ter 6.748 urnas eletrônicas, todas seguras e confiáveis. Depois de preparadas, as urnas são encaixotadas e vão ser enviadas para as respectivas zonas eleitorais, onde os eleitores do Distrito Federal vão escolher os próximos deputados distritais, deputados federais, senador, governador e presidente. O Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou que as urnas eletrônicas são confiáveis, auditáveis e permitem a apuração rápida dos votos dados pelos eleitores aos candidatos. A declaração da presidente do STF foi feita durante o Fórum de Justiça do BRICS, com representantes do Poder Judiciário dos países que integram o bloco, que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento foi realizado em Pequim, na China, de forma presencial e online. Em seu discurso, que foi de forma virtual, Weber disse que o Brasil tem histórico de confiança no uso de tecnologia inovadora para a solução de problemas institucionais. Ela disse que o caso de maior destaque nesse ponto se refere ao sistema eleitoral, que substituiu a votação por cédulas de papel, que possibilitava muitas fraudes. Ainda durante seu discurso, Weber defendeu as urnas eletrônicas ao afirmar que os equipamentos apresentam melhor performance se comparados a outros meios de apuração dos votos. Segundo ela, a credibilidade e legitimidade das urnas são evidenciadas pela inexistência de demonstração efetiva de falhas no sistema ao longo dos quase 30 anos de sua aplicação. O método informatizado de votação foi implementado no Brasil em 1996. Weber destacou que nas últimas eleições gerais, realizadas em 2018 para presidente da República, governadores e parlamentares, foram contabilizados quase 116 milhões de votos em todo o território nacional no mesmo dia da votação. E na reta final da campanha eleitoral, o Tribunal de Contas da União, o TCU, decide auditar a apuração paralela dos militares. O comentarista Ney Gonçalves Dias dá mais detalhes. Vamos acompanhar. A área técnica do Tribunal de Contas da União enviou hoje um ofício ao Ministério da Defesa, fazendo vários questionamentos. Embora seja um ofício da área técnica, é evidente que o ofício tem o apoio de todos os ministros da Corte. O Tribunal de Contas da União quer saber dos militares se eles vão fazer alguma apuração paralela. Baseado em que esta apuração paralela vai ser feita? Em caso de controvérsia, o que vai fazer o Ministério da Defesa e as Forças Armadas com relação ao assunto?
E o Tribunal de Contas da União lembra ao Ministério da Defesa, cuja função não é auditar urnas eleitorais. É a primeira vez na história do Brasil, depois da Constituição de 88, que os militares se interessam por eleição eleitoral, por urna. O Tribunal de Contas lembra ao Ministério da Defesa, não anos, mas que há décadas, o Tribunal de Contas da União, juntamente com outros órgãos fiscalizadores, não militares, faz auditoria das urnas e das eleições no Brasil. E que ao longo de 2 décadas nunca encontrou qualquer irregularidade nas urnas e nas eleições do país. Na reta final da campanha, o Tribunal de Contas da União, órgão essencialmente fiscalizador, o que não é função do Ministério da Defesa, empareda os militares e faz um contraluz a pretensões não declaradas do Ministério da Defesa do Brasil, que nunca foi à guerra, mas que quer fazer uma guerra nas eleições. Faltam poucos dias para o primeiro turno das eleições presidenciais e a campanha política se intensifica na TV e na internet. Muitos eleitores se mostram cansados dos ataques entre os candidatos. Perdão. E apenas uma parte da população parece disposta a mudar o voto. Na TV, rádio e internet do Brasil, a eleição presidencial é o assunto dominante. Faltam menos de 2 semanas para o primeiro turno da votação, que vai determinar deputados federais e estaduais, governadores, senadores e o próximo presidente do país. Mas mesmo diante de tanta propaganda, há quem mantenha seu voto. Eu não acompanho, porque eu tenho TV a cabo, eu vou para os outros canais, né? E a minha cédula já está preenchida, eu voto sempre na direita, sou um homem de direita, né? E nem me preocupo em assistir isso aí. Por outro lado, algumas pessoas analisam o que é mostrado na campanha para determinar seus candidatos. Teve um momento que eu quis mudar, mas esse candidato que eu quis, eu fui pesquisar. Eu não vi que ele fez grandes coisas para o país, então eu votei para o meu antigo candidato. Tem muitos indecisos aí, cara, que na reta final aí vai decidir quem vai ser o presidente, entendeu? Muitos indecisos mesmo, colegas, amigo meu que está indeciso, que eu falo, ó, cara, não vou nem fazer campanha eleitoral aqui, eu só quero que você analise as melhores propostas. Os eleitores também se incomodam com a troca de acusações entre os candidatos, já que grande parte do horário eleitoral parece ser destinado a falar dos opositores, muitas vezes com informações imprecisas. Até que a campanha está sendo boa, bem direcionada, mas eu gostaria mais que os candidatos falassem das suas propostas, do que eles estão conseguindo fazer em relação ao Brasil mesmo, né? Porque cada um só procura falar mal do outro. E eu não gostaria de escutar essas coisas. Eu queria que fosse uma campanha bem mais politizada em relação a desenvolvimento do Brasil. Nas últimas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve o primeiro lugar à frente de Jair Bolsonaro. Mas tudo indica que a disputa só deve ser definida no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. A seguir, a ANS determina que planos de saúde cobram teste de varíola dos macacos e a Pfizer anuncia tratamento da Covid-19 mais barato a países pobres. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.